Galera, no primeiro clássico da temporada de 2024, deu Palmeiras, deu Verdão. Palmeiras vence a equipe do Santos por 2-1. Flaco Lopes e Rafael Veiga mais uma vez marcando gol pela equipe do Palmeiras. Rafael Veiga aí se consolidando aí como um dos artilheiros aí do século na década, né, no time do Palmeiras, né? E o Otero marcou o gol da equipe do Santos, né? Vitória importantíssima para a equipe do Palmeiras. Nesse momento, o Palmeiras assume a liderança do grupo com 7 pontos, né? Grupo B. E já a equipe do Santos continua ainda líder, né? Com 6 pontos. Lembrando que Portuguesa também não venceu, Ituano também não, e Santo André. E com isso, a equipe do Santos continua líder do grupo A e o Palmeiras líder do grupo B. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo entre Palmeiras e Santos, primeiro clássico da temporada. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse clássico e vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre essa partida. Vou deixar o link na descrição também. Crédito Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Gente, eu particularmente eu ainda fico um pouco mais cético assim, um pouco com o pé um pouco mais no freio para falar de evolução do Santos. O Santos jogou contra o Botafogo, Ribeirão Preto, o Santos jogou contra a Ponte e hoje o Santos jogou contra um time que você pode tentar medir alguma coisa do que é desempenho, ainda que seja só o terceiro jogo na temporada. E no primeiro tempo o Santos não jogou. O Santos optou por não jogar. Ele entra com uma formação muito para tentar brecar um corredor central do Palmeiras, onde em alguns momentos esse time do Palmeiras é perigoso em outros jogos, empurra o jogo do Palmeiras para a lateral e não consegue segurar esse jogo do Palmeiras pelas laterais. O Palmeiras poderia ter feito gols no primeiro tempo, já poderia ter feito gols. E quando faz o gol no início do segundo tempo, ele obriga o Santos a jogar. E aí se vê muito pouco do Santos. Porque quando sai daquela zona ali, o Santos parecia que só queria se defender, evitar uma derrota fora de casa. Ainda nesse processo todo que o Celso falou, eu acho que a gente tem que levar em conta. É muita peça nova, é uma outra dinâmica. É o Santos começando uma temporada que nunca começou na sua história, que é uma temporada de Série B. Nada mais importa do que subir, não é o resultado de hoje. O que interessa para o Santos, em primeiro lugar, esse ano é subir. Claro. Se possível, subir bem. Depois a gente vai analisar se ganhou o primeiro clássico. Depois. Só que para hoje era o Santos que não queria exatamente muito jogar. Fecha ali o meio campo com 3 homens, joga o Palmeiras para lateral. O Palmeiras cede muito ao Palmeiras no primeiro tempo, continua cedendo no segundo tempo, toma 2 gols e aí começa a partir para um jogo. Acho que o gol nasce muito também de um erro. Acho que o Gustavo Gomes, que vinha tentando se recuperar, acho que ele tem problemas nos últimos meses, vinha tentando se recuperar, acaba falhando. O Santos aproveita, acelera. Tem o Aderlan, tem o Casares, tem o Otero, sai um gol e o jogo fica 2-1 e parece que ele trava num cenário que é um Palmeiras tentando acelerar numa boa. O Santos, quando precisa apresentar um volume, uma criação, é o terceiro jogo só da temporada, claro, é normal, mas ainda não apresenta. E uma remontagem, acho que eu vi um Santos organizado, por isso eu penso no... Eu acho que isso é o mais importante. O termo é esse, organizado. Não tinha como ser muito mais do que isso. Não dá também para pesar a mão porque perdeu um clássico. Só que evolução, acho que é um termo que talvez a gente vai usar um pouco mais para frente, em termos de competitividade, em termos de como esse elenco vai, sabe, receber uma derrota num clássico como algo normal ou não. Acho que a torcida não quer normalizar, mas o que é o Palmeiras dentro do Allianz hoje, com todo esse trabalho que o André já falou, que é quase que europeu, de mesmas peças, mesmos jogadores. E sobre o lado do Palmeiras, eu acho que o Abel ainda está tentando encaixar, entender onde é que funciona, as lacunas que ele tem, mas tem uma Supercopa domingo que vem. E é melhor ganhar um clássico uma semana antes do que você se ver num tropeço contra um time que acabou de ser rebaixado para a Série B, apesar da sua grandeza. Valeu por isso, valeu por uma situação também, o Flaco podendo e confirmar, né? O Veiga, quando a coisa parece que não ia funcionar, que você precisa destravar um corredor central, uma bola levantada, a bola vem sendo muito levantada e não entrava. Levanta a bola, escorre, ela sobra para o Veiga ali na frente da área, você lembra que você tem um cara que destrava jogos, destrava o placar, abre caminho para você. Isso é o que fica para esse Palmeiras. De resto, acho que talvez seja tudo muito precipitado. Agora, a impressão que se dá é que você começa a assistir a um jogo com algo muito claro. É um Palmeiras que vai tentar fazer o resultado e é um Santos que vai tentar não tomar o resultado. O cenário foi esse. E aí, para ser justo, não pegar pesado, é um Santos que compete. Um Santos que tentou em algum momento dificultar, conseguiu em alguns momentos, em outros não, quando teve que sair para o jogo, quando tomou 1-0, teve que sair para o jogo, deu o que o Palmeiras gosta, campo. E o Palmeiras com campo no Allianz, aí, independentemente de peça, de tempo de trabalho, ele vai te causar algum estrago.
Eu acho que eu não esperava tanto. A palavra evolução, você tem razão. Talvez a gente precise de uma amostragem maior, mas acho que talvez eu não esperasse tanto mais, porque a gente está falando de um time que cai para a Série B pela primeira vez contra um que é favorito em tudo que disputa na temporada. Então, assim, eu vejo até com uma naturalidade que o Santos se feche e não queira jogar e vá no sentido de se defender nesse momento. Vou inverter um pouco o viés, André, te devolver, e aí quero ouvir todos vocês, mas pensando em Supercopa, a formação do Abel de hoje, ela pode ser usada na Supercopa ou alguma peça específica te chama mais atenção pensando no enfrentamento posterior? Não, eu não sei. É claro que ele Abel, está pensando nisso, porque não dá para não pensar, né? Embora ele tenha o conhecimento do elenco vastíssimo e possa escalar o Palmeiras de diferentes formas para qualquer partida. Mas existe um simbolismo, né? Nessa disputa de título, de troféu, especialmente por ser contra o São Paulo. Eu acho que a escalação de hoje é perfeitamente apropriada para uma situação como essa, sem saber se ele colocou esse time em campo hoje, pelo menos de início, para deixar os jogadores cientes de que é com essa escalação que o Palmeiras vai jogar contra o São Paulo. Mas, assim, o Palmeiras fez contratações, hoje o Abel pode fazer algumas mexidas em relação a meio de campo e ataque, por exemplo, que no ano passado ele não podia. Ele pode, não é bem o feitio dele, mas se ele quiser montar um meio de campo essencialmente marcador, ele tem essa possibilidade hoje, sem correr o risco que a maioria das outras equipes tem, que é isso desembocar numa dificuldade da bola sair da defesa, chegar com qualidade. Hoje ele tem um problema porque um dos jogadores contratados se machucou. A questão do Endrick ele vai administrar de uma maneira que a gente ainda vai ver. Por exemplo, ele pode fazer do Endrick nesse último período de permanência, né, do Endrick aqui, um titular absoluto, aquele cara que vai estar jogando a maior parte do tempo nas ocasiões que são mais relevantes, ou ele pode continuar tratando o Endrick como um jogador em desenvolvimento, independentemente de ser, entre aspas, o período de despedida dele, quando ele estiver disponível, né? Mantendo a maneira como ele olhou para o Endrick, tirou quando o Endrick começou a ter um pouco mais de regularidade, entendeu que se tratava, claro, de um jogador especial, diferente dos outros, mas ainda com todas as questões que se abatem sobre jovens que são muito talentosos, e voltou a chamar o Endrick para ser um jogador decisivo na parte final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o que se mostrou uma bela cartada. Alguém vai sempre dizer, mas na Libertadores ele demorou. Pode ser que ele tenha pode ser que ele tenha demorado na Libertadores, né? Mas nenhum treinador só acerta, nenhum treinador só erra. O Abel, do ponto de vista da maneira como ele toca o Palmeiras, acerta muito mais do que erra. Então, não vou me surpreender se ele colocar esse time de hoje para jogar com o São Paulo, ou se ele fizer alguma coisa que hoje o elenco do Palmeiras, embora ele ainda não esteja satisfeito, eu acho que nunca estará, ofereça a ele atualmente. E eu acho, André, desculpa só para pegar, e eu acho que a tendência de uma repetição passa muito porque o que o Abel busca no início do ano, aproveitando que o Endrick não está ali. O Palmeiras do final do ano passado, campeão brasileiro, por causa do Endrick, tem lacunas que foram menos notadas por causa do Endrick também. O Palmeiras não conseguiu entender como jogar sem o Arthur. O Palmeiras não conseguiu, sem o Arthur não, sem o Dudu. Ele inverteu o Arthur, ele perde ponta, ele tenta o Mike, que é algo que seria para uma tentativa, se você não tivesse peça para ele, você tinha, mas não tinha peça que não estava rendendo. Então ele começa o ano tendo que pensar nessas lacunas. Ele replica aquela ideia de dois homens na frente. Não funciona porque não tem o Endrick. Hoje parece que funciona. E hoje funciona, e hoje ele tem um ganho para mim, que é um ganho simbólico, de que é alguém que vem sempre sendo questionado. Faz um gol aqui, um gol ali, mas é questionado. Participa, tem um valor para o time, mas não é notado para fora, para o debate, para o torcedor, que é o Flaco. O Flaco hoje tem uma boa partida. Então, quando você está buscando soluções ali, ainda que temporárias, porque o calendário ele faz isso, né? Ele dá um peso muito grande ao quinto, se eu não me engano, jogo do Palmeiras da temporada, que vai ser o Palmeiras e São Paulo. Sim. Tem 4 e o... esse é o terceiro de 4 hoje, né? no meio de semana. 4 no meio da semana. Quinto. Então, o quinto ele ganha... Então, isso. você precisa chegar no quinto com algo mais bem resolvido, porque ninguém quer perder a Supercopa. Você não quer perder a Supercopa para um rival seu que acabou de trocar treinador e está discutindo como é que foi prejudicado. Então, assim,
se tem alguma coisa que fica nesses testes da frente de uma formação que precisa ser reproduzida sem o Endrick, o Flaco funciona, o Palmeiras, para mim, tem a sua melhor atuação no ano hoje, ainda que não seja brilhante, é um time que cria. Ele estava com dificuldade, veja bem, o Palmeiras estava com dificuldade para criar, se era uma coisa morosa ali de início de temporada ou não, mas hoje ele cria, hoje ele entra um pouco mais atento, subindo, pressionando, buscando a bola, jogando, ainda que o Santos convida a jogar, mas ele joga também, tem seu valor, e com o Flaco. Então, acho que para um jogo decisivo, de pequenas respostas que ele tem que buscar a curto prazo, acho que ele repete isso. Porque hoje foi a melhor resposta. Não é só porque funcionou e ganhou do Santos, mas hoje o time deu a melhor resposta, independentemente do resultado. Porque o jogo 0-0 até o intervalo já era, para mim, a melhor exibição do Palmeiras, do ponto de vista de criação, postura e do que ele propõe. Então, acho que ele repete nesse jogo contra o São Paulo, porque a gente gosta ou não, a gente deu o peso devido ou não, é algo que vai mexer com a avaliação do início de temporada. Ganhou a Supercopa, opa, é o Palmeiras campeão. Não ganhou, mas não ganhou do São Paulo, que está reconstruindo, que ainda não tem. Então, ele vai tentar replicar o que deu de resposta para ele nesse curto intervalo de início de temporada. Acho que tudo conspira a favor do Flaco, né? Desses últimos dias, inclusive o desfalque. E a confiança que ele ganhou, né? Porque ele era um jogador... É o cara da vez. O Abel trabalha muito com essa coisa, né? Com a bola da vez, com o cara da vez. Sim. Eu, particularmente, gostei muito da entrada do Aníbal Moreno nesse Então, time. esse é o jogador entra, né? Que altera as possibilidades. Para mim, se eu fosse mexer em alguma coisa, eu não mexeria. Eu não mexeria. Tanto com a minha cabeça quanto com a do Abel, eu acho que ele entra com esse time contra o São Paulo. A não ser com que não... o Richard Rios e não o Aníbal Moreno. Richard Rios. Mas eu acho que o Aníbal chegou chegando. É um cara para solucionar aquilo que o Palmeiras busca desde a saída do Danilo. Sim. A questão do atacante ali para formar o lado esquerdo, eu concordo com o Pedro, acho que o que mais complicou foi o efeito dominó que ele fez ali ao mexer no Arthur, ele perdeu o Dudu, ele não ganhou o outro homem e ainda perdeu o Arthur, comparando com o que o Palmeiras era antes. Em relação a esses que ficam falando que o Abel demorou, que ganharia a Libertadores se colocasse o Endrick, eu acho que o Abel tem o benefício da dúvida. Nós vivemos um momento que ninguém assiste treino. E o técnico sabe muito bem o que está fazendo, principalmente um técnico como esse, como ele. Nesse caso específico, eu fecho com o Abel. E olha que eu já fui bastante crítico com o Abel em relação quando ele ganhou a Libertadores. Sim. Eu critiquei um jogo contra o Atlético Mineiro aqui, que ele não jogou para ganhar, e o resultado acabou dando certo lá no que ele chamava de um plano. Eu até vejo, pensando no São Paulo, nas características desse São Paulo do Carpini, que tende a jogar muito pelo centro, com Luciano, com Lucas, até o Wellington Rato cortando por ali, que o Aníbal daria um pouco mais de segurança defensiva e o Palmeiras ainda tem uma incontinência defensiva. Tomou gol novamente, ainda apresenta falhas, o que é normal em começo de temporada. Então o Aníbal dá essa segurada e dá também liberdade para o Zé Rafael encostar e competir mais nesse meio campo. Mas aí entra também o critério do Abel, que ele valoriza muito, que é esse conhecimento, a hierarquia de grupo, e aí nesse ponto o Richard Rios leva vantagem. E até por ele saber como o jogador reage nesse tipo de situação, jogo decisivo, um clássico, o Aníbal Moreno, por mais que seja um cara que tenha dado uma resposta imediata, uma resposta até contundente pelo primeiro jogo como titular que teve no meio da semana, ainda pode ser cedo, precoce, já promover a titular num jogo como esse. Mas pensando em características, se o Aníbal Moreno tivesse totalmente ambientado ali, né, concorrência igual com os outros jogadores, eu vejo que as características dele tendem a casar mais com o jogo do São Paulo. É para dar uma estancada, né? Aliás, problemas defensivos o São Paulo também os tem. Contra a Portuguesa, eles não ficaram tão evidentes, o São Paulo acabou não tomando o gol, mas o São Paulo vem, aliás, desde o ano passado com o Dorival, com muito problema em bola aérea, né? Então, mas a minha surpresa talvez seja justamente o Palmeiras continuar com a questão defensiva passando pelo seu principal zagueiro. Eu acho que tem uma situação, no que eu falei aqui de evolução do Palmeiras, o Palmeiras houve evolução do comparativo com 2 outros jogos para esse, eu vi evolução, o que a gente viu do Aníbal Moreno? Foi um Aníbal Moreno muito bem, tendo que corrigir muitos vacilos de espaço de uma defesa que não vinha bem. É por isso que se destacou, né? Ele se desdobrava ali. Hoje, sem o Aníbal, eu vi um sistema defensivo, mas esquecendo ali, claro, o lance do Gustavo, que gera o contra-ataque do Santos. Hoje eu vi um sistema melhor ajustado do Palmeiras sem o Aníbal. Então, eu acho que o Abel está olhando para esse sistema, porque quando ele vem aqui, né, com Murilo, Luan e Gomes, aí na frente ele vem com o Rios e com o Zé Rafael.
eu acho que ele está olhando para o São Paulo. Não só para o jogo de hoje. Ele está com 3-2 na frente, está protegendo esse setor, essa área central que você cita muito, quem cai por ali de São Paulo, eu concordo. Eu vi um Aníbal individualmente corrigindo um sistema falho nos 2 primeiros jogos, e eu vi um sistema hoje funcionando melhor. E o que dá para pescar de ideia do Abel, porque a gente não vê treino, mas do que ele faz, do que ele gosta, do que ele fala, eu acho que ele vai privilegiar um sistema bem encaixado do que um sistema que não funcione, que foi dos outros jogos, com o Aníbal tendo que correr para tapar esse buraco. Acho que o Aníbal vai ser um cara muito importante para a temporada, não acho que está descartada a participação dele desde o início contra o São Paulo, só tentando esse exercício que vai durar uma semana aqui de adivinhação, de possível formação, até que o Abel fale alguma coisa. Eu acho que ele olha muito para esse sistema que hoje também, nitidamente, teve algo melhor contra esse Santos, que se não oferece muito perigo, ele já precisa ser testado em algum momento ali. No estadual do ano passado, o Palmeiras passou um tempo também no início, sofrendo mais gols do que o normal, com a defesa se mostrando um pouco mais frágil. A gente falava, o Abel deve estar preocupado com isso, porque né, os pilares de jogo dele, um dos, né, é essa solidez que o time não mostrou no início do estadual do ano passado, mas todo mundo sabe como terminou o campeonato, né? Quando a gente fala o contexto do Palmeiras é completamente outro, é porque não deixa de ser um recomeço também. Então ele tem jogadores que estão chegando e ele precisa descobrir qual é a melhor maneira de aproveitá-los junto com os outros. Daqui a pouco o Dudu está de volta. Vamos ver como que convocações e seleções sul-americanas vão atrapalhar a caminhada do Palmeiras na temporada. Mas quando você tem um treinador que está ali sentado naquela cadeira já há tanto tempo, para os nossos padrões aqui, né? E com tanto sucesso, e numa situação em que a permanência ou não dele poderia ser um assunto para a temporada e já não será, é uma outra coisa. Sim. Você olha e fala, esse cara tem chances muito melhores de solucionar os problemas que aparecem para todo mundo do que aqueles que estão conhecendo o elenco, trabalhando com jogadores que ainda não estão estabelecidos no seu clube, etc. Que é o caso do Carpini, do Mano, do Carille, só para ficar com os rivais aqui em São Paulo. Pensando em sistema e em soluções individuais... Assista toda La Liga. Galera, isso aí, né? A equipe do Palmeiras conseguiu vencer o primeiro clássico, né? O Santos também não tem que reclamar também, torcedor, é o primeiro clássico. O Santos é um time que está em reconstrução, o time do Palmeiras é uma equipe muito mais pronta, é uma equipe que já joga junto há bastante tempo e eu, assim, já tinha colocado antes o favoritismo pro lado da equipe do Palmeiras, mas foi um resultado, assim, que não foi tão anormal assim, perder de 2-1 para a equipe do Palmeiras, mas eu acredito que o Santos está no caminho certo, o Santos precisa pegar o ritmo de jogo aí dos seus jogadores, né, que chegaram nessa temporada, foi uma reformulação muito grande nesse elenco, então tem que ter um pouquinho de paciência, né, o Santos, nesse momento, na minha opinião, não tem como bater de frente com esse time do Palmeiras. Na minha opinião, o time do Palmeiras é um time fortíssimo, e o Santos, na minha opinião, é uma equipe que tende aí a fazer um bom campeonato paulista, fazer um jogo bem competitivo, né? E eu acredito que tudo pode acontecer aí nessa temporada, né? O Palmeiras é um candidato ao título mais uma vez, mas o Santos, seria muito bom ver o Santos chegando numa final, numa semifinal de Campeonato Paulista, né? Seria bem interessante. E eu até digo, se o Santos chegar numa final, meu amigo, tudo pode acontecer, independente do adversário, pode ser o Palmeiras, a equipe que for. Final é final, né, galera? Final é final. E assim, eu vejo uma final onde tudo pode acontecer. E eu acredito ainda muito que esse time do Santos pode melhorar na temporada, né? E o negócio agora também tem um pouco de paciência também com esse elenco. Não adianta o torcedor querer cobrar agora, logo de início, já ficar querendo cobrar um desempenho tão grande assim do Santos, né? Porque as coisas vão acontecer, mas vão acontecer um pouco mais devagar. O Campeonato Paulista está sendo uma preparação para a Série B. Lembrando que o Santos vai ter pouquíssimo, quase não vai ter mais competição, vai acabar o Campeonato Paulista e dependendo, se o Santos sair muito cedo do Campeonato Paulista, vai ficar um período muito longo parado até iniciar o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Então tem que ter um pouco de paciência, né? Com o Carille também, né? Que eu acredito que ele vai conseguir sim levar esse time do Santos à Série A novamente. Esse é o grande objetivo do Santos para essa temporada. Não adianta o torcedor que Campeonato Paulista não é objetivo.
Não é mesmo, se acontecer, claro que vai acontecer, o Santos sempre vai entrar para poder vencer, mas o objetivo não é esse. E já o Palmeiras, né, todo mundo sabe, o Abel, galera, o Abel não tem essa não. O Abel, ele quer ganhar e quer ganhar tudo, independente da competição, seja paulista, seja, ele quer entrar e quer vencer. Então, meu amigo, então acho que é complicado a situação aí desse time do Santos também, né? Para pegar um time do Palmeiras que entra todo jogo querendo vencer, né? É complicado mesmo, mas eu acredito que foi um jogo assim que não foi tão desproporcional, né? Antes se viu um jogo muito desproporcional entre as duas equipes. Mais uma vez o Palmeiras conseguiu a vitória nesse clássico, né? O Santos, se quiser, nos próximos anos aí vai ter que tentar correr atrás, porque como não está na Série A, as duas equipes só vão se enfrentar agora na próxima temporada, né? Ou caso chegue nas finais aí do Campeonato Paulista, galera. Não esquece de dar uma moral no nosso canal, deixando seu like, se inscrever, né? Ativando o sininho das notificações.